Hello, everybody! Hoje é sexta-feira, 3 de março. Vamos começar pontualmente essa bagaça, né? Para que ninguém fique esperando. Então, vamos lá. Qual é a proposta da live de hoje? A proposta é montar uma aula de acordo com a BNCC, tá? Tecnicamente, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar pela educação infantil, certo? E aí vou depois Fundamental 1, Fundamental 2... e ensino médio e pincelando EJA, porque vocês sabem que não tem nada falando sobre EJA na BNCC, o que já é uma baita de uma falha gravíssima, né? Então, eu vou começar com a educação infantil, mas a gente vai analisar a BNCC, a gente vai falar sobre BNCC, o objetivo das lives encontros são BNCC. Em alguns momentos, a live encontro vai ter um toque de tecnologia, vai ter um engajamento com a tecnologia, porque a ideia é ensinar. Então, não se surpreendam se eu estiver ali falando sobre tecnologia também, daqui um pouco, na próxima live, a gente pula e faz tecnologia, e aí depois continua, porque é importante falar sobre tecnologia também, principalmente para o pessoal da comunidade, né? Falar sobre Canva, sobre tecnologia, sobre essas coisas. Então, galera, é o seguinte, eu vou compartilhar minha tela com vocês e novamente mostrar que a proposta é juntas, eu sugiro aí que se tu é professora de educação infantil, tu abra agora o teu caderno de planejamento ou o teu caderno de apontamentos e a gente vai fazer junto. A proposta é fazer juntos, não é para eu pegar tudo aqui mastigadinho e largar para vocês. Não é essa a proposta. A proposta é que eu quero ver, quero que vocês vejam como funciona o planejamento para mim. Porque fica muita gente me pedindo para assistir as minhas aulas, muita gente me pedindo para ver como é que eu planejo. Essa é a oportunidade de ouro. Lembrando que o material produzido em cada live vai ficar disponível no banco de aulas prontas exclusivo da comunidade, não é aberto ao público. A live é aberta ao público, o banco de aulas prontas é exclusivo da comunidade, tá? Vamos começar pela educação infantil. Eu já estou com a BNCC aqui aberta, né? E o que eu fiz, né? Eu trabalhei em cima da BNCC e tenho trabalhado em cima da BNCC porque eu preciso entender, eu preciso estudar para eu falar daquilo que eu entendo. Eu não posso chegar aqui para dizer que a BNCC é isso, que a BNCC é aquilo, que bibibi, bobobobobobo, e eu não saber do que eu estou falando, né? Então, a BNCC começa com os direitos de aprendizagem. E aí eu vou falar e eu vou explicar. Porque assim, ó, você pode dizer assim, eu já sei isso, já ouvi 1000 vezes. Mas assim, ó, cansei de ter professor no meu direct me pedindo o que significa tal coisa, o que significa tal coisa, né? A BNCC não foi escrita com palavras fáceis. Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Diferentes linguagens, né? Diferentes línguas que ele está falando aí. É diferentes linguagens, né? Brincar cotidianamente de diversas formas em diferentes espaços e tempos com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seu conhecimento, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Pronto. Tá? A gente está falando de direitos da aprendizagem. Estamos falando de educação infantil. Gente, olha só, é um direito da criança brincar. O professor que não está brincando com a criança em sala de aula está retirando o direito dela, está previsto na BNCC. E aqui, ó, aqui diz assim, ó, ampliando suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Professor que só dá folhinha para pintar, não tá ampliando nenhuma dessas experiências aqui. Nenhuma. E aí a gente começa por aí, né? Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador.
quanto à realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais, dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Ou seja, não é ser um ser passivo, né? Que fica, o que a gente vai fazer hoje, teacher? Não. A criança tem que ser o chefe também, a criança tem que escolher também, né? Não é porque eles são crianças de educação infantil que eles não têm direito de escolha. Explorar movimentos, gestos, som, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, história, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre cultura em diversas modalidades, a área, escrita, ciência e tecnologia. Só os direitos de aprendizagem da BNCC já dão aí, ó, um monte de ideia. Olha aqui, ó. Explorar movimento, gesto, som, forma, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos na natureza. Ele disse 13 coisas diferentes, 13, tá? Em suas diversas modalidades, arte, escrita, ciência e tecnologia. Ou seja, existe sim, previsto na BNCC, tecnologia na educação infantil. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, construindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e seu contexto familiar e comunitário. Não é para o aluno chegar no ensino médio e não saber do que gosta, porque lá na educação infantil não foi estimulado. Ah, mas tu gosta de azul ou de rosa? Não sei. Tu gosta de funk ou de rock? Não sei. Por que será que o aluno não sabe que gosta, né, gente? Por que será que o aluno não sabe que gosta? Eu me pergunto. Direito é direito. É um direito da criança aprender. Isso aqui que eu acabei de ler. Segundo, vem os campos da experiência. É óbvio que eu não vou ler tudo, né, gente? Eu já li para mim, mas eu vou ler os campos de experiências aqui, ó. Traços, sons, cores e formas, o eu, o outro, nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Aí vem o professor de inglês assim, mas o que eu tenho que trabalhar? Cara, olha só, enquanto tu achar que inglês para criança é só musiquinha e vocabulário, esquece, dá só apreciação da língua, não ensina nada. Porque a BNCC é para todas as línguas. Enquanto professor da língua portuguesa, da língua nativa, ensina traços, sons, cores e formas, tu ensina traços, cores, sons e formas em inglês. Enquanto o professor fala o eu, o outro, nós, em português, tu fala o eu, o outro, nós em inglês, sacou? Então, tudo isso é para ti também. Não é só, ai, vamos conhecer os animais e as cores e a... Não, parem de subestimar as crianças, parem. Então, vamos lá. Vamos começar pelos traços, cores, sons e formas, tá? Aqui. Daí foi aí que eu pintei, ó. Vocês estão vendo que eu pintei de amarelo, por quê? Porque bebê de 0 a 1 ano e 6 meses, eu nunca trabalhei com bebê. Crianças bem pequenas, de 1 ano, 7 meses, 3 anos e 11 meses, eu nunca trabalhei. Eu trabalhei com crianças de 4 e 5 anos. Eu não posso vir aqui falar sobre experiência, falar sobre coisa que eu não sei. Eu tenho que falar sobre minha experiência, sobre coisa que eu sei. Então, eu pintei de 4 e 5 anos, que é onde eu entendo. É de onde eu tenho experiência, né? E o que acontece? Que nem uma live que eu assisti, de uma pessoa dizendo... Meu Deus, desculpa, meu Deus. A pessoa dizendo que com a criança de 2 anos tu podia jogar a bola para ela e dizer a cor, e ela jogar a bola para ti e dizer a cor. Sabe o que vai acontecer? Vai dar uma bolada na cara da criança, porque ela não tem reflexo ainda de segurar a bola. Imagina se eu venho e chego e digo uma merda dessa em live, né? E aí tu vai lá, vai a professora bem feliz dar uma bolada na cabeça da criança e depois tem que se explicar para o pai e para a mãe o que é que ela estava fazendo que a criança tomou uma bolada. E 2, como assim tu é professor e não sabe que o aluno não tem esse reflexo ainda com 2 anos? Né?
Então, aqui, traços, sons, cores e formas, tá? Daí eu não vou ler aquele baita número ali, vocês estão vendo, né? Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante a brincadeira de faz de conta, encenações, criações musicais e festas. Xiii! Tem 1 milhão de coisas para fazer aqui. Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeira de faz de conta, encenações, criações musicais e festas. Esta aqui, esta é campo de experiência, né? Os objetivos de aprendizagem. Esse objetivo de aprendizagem eu guardaria com muito amor para trabalhar sobre os indígenas, né? Que é necessário trabalhar sobre os indígenas, sim, né? Porque daí a gente fala em instrumentos musicais, né? Poderia ter uma mostra de instrumentos musicais usados pelos indígenas em determinada época, né? Ou como eles usam agora, poderia convidar os indígenas para a escola para fazer um momento de relacionamento, né? Tecnicamente, eu vou ler todas e depois eu vou decidir qual que eu vou pegar, porque a ideia, a proposta é essa, é fazer junto, né? Ver vocês verem eu fazendo, ou eu pegar e trazer tudo mastigado aqui. Tá? Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Amém. Tá? Reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura, timbre, utilizando-se em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. Fazer uma bandinha escolar com material, olha, eu dando as ideias, tá? Fazer uma bandinha escolar, um material de sucata, criar ali cada instrumento musical, convidar um pai que seja músico para mostrar para as crianças a música, né? E trabalhar uma música em inglês. Olha, teacher branco. Vamos lá. O eu, o outro, nós, tá? Também pintei, ó. Como vocês podem ver. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Isso está previsto em BNCC, não sou eu que estou inventando, tá? Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. Comunicar suas ideias e sentimentos de pessoas a grupos diversos. Isso é importante, né? Porque tem adulto que até hoje não sabe falar de sentimento, não sabe comunicar o que está sentindo, né? Só sabe ficar quieto. Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos outros, crianças e adultos com os quais convive. Perfeito. Né? Aqui, ó, nessa aqui eu pensei, o que eu vou fazer? Ó, como surgem as coisas. Eu leio primeiro, gente. Eu leio e penso. Esse de respeitar as características e o corpo do outro, eu já pegaria uma história clássica da Bela Adormecida e faria eles... contaria a história, claro, e faziam eles recortar nas revistas os personagens e ia fazer com que eles pegassem pessoas diferentes do padrão para ser os personagens principais. Por que a Bela Adormecida não pode ser gorda? Nunca ninguém disse que ela era magra, né? Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Interessante. Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos. Legal. Corpo, gesto e movimento. Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimento, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Não. Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência. Higiene, alimentação, conforto e aparência. Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música. Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. Olha, esse aqui eu não pintei. Se eu pulei sem querer, ó. Aqui. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Vamos pintar. Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos.
Aqui tem outro, ó. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita, escrita espontânea, de fotos, desenhos e de outras formas de expressão. Mais um. Escolher e folhear livros procurando orientar-se por temas e ilustrações, tentando identificar palavras conhecidas. Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, personagens e a estrutura da história. Legal também. Aqui. Recontar histórias ouvidas para a produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba. Produzir suas próprias histórias orais, escrita espontânea, em situações com função social significativa. Gostei bastante desse. Olha, espaços, tempos e quantidades. Esse também não pintei, mas vamos pintar. Estabelecer relações de comparação entre objetos observando suas propriedades. Observar e descrever mudanças em diferentes materiais resultantes de ações sobre eles em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais, ou seja, experiências, né? Fazer experiências com os alunos. Identificar e selecionar fontes de informação para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação. Beleza. Registrar observações, manipulações e medidas usando múltiplas linguagens, desenho, registro por números ou escrita espontânea em diferentes suportes. Escrita espontânea, né, gente? Vocês entenderam, né? Classificar objetos e figuras de acordo com as suas semelhanças e diferenças. Legal. Lembrei do Piaget agora. Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história de seus familiares e da sua comunidade. É esse aqui que eu vou pegar. Já sei, mas vamos terminar de ler. Relacionar os números às suas respectivas quantidades, identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. E o último, expressar medidas, peso, altura, construindo gráficos básicos. Esse também eu vou usar. Então, eu vou usar o T06 e o T08, tá? E o T07 também. Eu vou usar esses três últimos de espaços, tempos e quantidade. Por quê? Eu vou dizer por quê para vocês. E para eu dizer por quê, eu vou voltar lá no campus de experiência, tá? E vou ler o que está escrito aqui em cima, ó. Tá vendo? Na primeira infância, o corpo é um instrumento expressivo e comunicativo por excelência que serve de suporte para o desenvolvimento emocional e mental, sendo essencial na construção de afetos e conhecimentos. Esse campo destaca experiências nas quais o corpo, os gestos e o movimento constituem desde cedo fazendo uso e que as orientam em relação ao mundo. O referido campo destaca experiências ricas e diversificadas em que gestos, mímicas, posturas e movimentos expressivos constituem uma linguagem vital com a qual as crianças percebem e expressam emoções, reconhecendo sensações, interagem, brincam, ocupam espaço e nele se localiza, construindo conhecimento de si e do mundo. Destaca-se também que a capacidade de nomear, identificar e ter consciência do próprio corpo, assim como a construção de uma autoimagem positiva, estão associadas às oportunidades oferecidas às crianças para a expressão do conhecimento, para a expressão e conhecimento da cultura corporal da sociedade em que vive. Então, eu fui lá no último, espaço, tempo e quantidade, e peguei as últimas 3 habilidades. Então, eu vou copiar as habilidades que eu disse que vou trabalhar. E eu vou trabalhar, vamos largar lá aqui, ó. Já vou mostrar para vocês. Tá muito grande isso aqui. Vou trabalhar essas 3 habilidades, vou montar um projeto, inclusive,
Quem é que vem comigo? Esse projeto vai ser trabalhado antes da Páscoa ainda. Antes da Páscoa. Projeto que vai ser trabalhado no mês de março, antes da Páscoa. Era o que eu faria, tá? Deixa eu pegar o outro. Ai. Deixa eu fazer uma coisa aqui, porque, gente, assim, ó. Ai! Ficar formatando é a minha pior. Coisa que eu menos gosto de fazer, é formatar coisa. O que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar o eu. O eu, tá? Eu tô pegando 3 habilidades do campo de experiência, espaço, tempos e quantidades, tá? Certo? Beleza. E eu vou trabalhar o eu. Olha, essas 3 habilidades aqui, objetivos, quer dizer. Os objetivos, né? Primeiro era objetivos, né? Daí depois virou competências e habilidades, e agora voltou a ser habilidades. Então, assim, a gente tem que ter, assim, ó, um saco de Jó, porque na pedagogia só se troca os nomes das coisas, mas de fato a prática é sempre a mesma, né? Olha, eu me indigno, estou indignada cada vez mais, porque eu me sinto remando sempre contra a maré. O eu e o outro. Bora lá. O que eu faria, tá, gente? Eu vou abrir aqui mais uma... E pode ser que a gente continue isso na próxima aula, tá? Pode ser que não continue na próxima aula. Essa live aqui é para montar. E eu vou indo na sequência da educação infantil, fundamental 1, 2, médio, pinceladas de EJA e falando sobre tecnologia também, tá? Mas o que é o objetivo? O objetivo é não perder o foco, o fio da meada. Mesmo que a gente comece nessa live, continue na próxima live, o planejamento, que a gente fique na educação infantil 1 mês, mas que as coisas sejam feitas da forma que devem ser feitas, tá? Eu começaria assim, ó. Vocês viram que a minha estrutura tá toda pronta aqui, né? Eu começaria contando a minha história, tá? Contando a minha história, sem dizer que é a minha história. Tá? Eu ia contar para eles, era uma vez uma menininha que nasceu num inverno muito frio, e nesse momento eu ia usar o Translanguage, porque não é uma história clássica, né? No inverno muito frio, e ela nasceu no mês de junho, aconteceu isso, e aí eu ia dizer para eles no final assim, ó, e sabe que vocês conhecem essa pessoa? E eles diziam, é mesmo, teacher, quem é? Deus, sou eu. Por que eu faria isso? Aí depois que eles soubessem que era eu ia mostrar as fotos minhas de criança até a minha idade adulta, tá? E aí eu ia dizer, e aí, claro, obviamente, nesse momento, eu já comuniquei aos pais, já mandei mensagens aos pais para eles fazerem uma breve resumo da história do aluno até então, né? Escolha do nome, se deu tudo certo, como é que foi a vida dele até então. E aí, em cada aula, eu ia contando a história de um aluno, porém, a gente ia fazendo diversas coisas. Eu vou colocar aqui, eu ia contar a minha história, ir contando as histórias de cada aluno, com a ajuda dos pais. Mas não é só isso, né? A gente não pode ficar a aula inteira contando história. Vocês lembram que o pilar da educação infantil são 4, né? É uma história, um game, né? Ou brincadeira, um craft e uma música. Então, eu tenho que ter a música, eu tenho que ter o craft e eu tenho que ter a brincadeira. Não é só falar sobre eu. O craft seria, o que eu faria? De aluno por aluno, fazendo eles aguardarem a vez deles, né? Pegaria um papel pardo, colocaria o aluno deitado no papel pardo, né?
Vou botar aqui. E contornaria ele. Para que não ficasse assim, muito um aluno só, eu teria que dividir a turma em grupos de 5, né? E fazer pelo menos 5 alunos, e aí eles iam desenhar esse aluno, iam identificar as partes do corpo, né? Desenhar o colega. Identificar as partes do corpo, né? Depois recortava e colocava os colegas que foram feitos naquele dia na parede, e fazendo todos com os mesmos grupos ou com grupos diferentes, até todo mundo ser colocado no papel pardo. Eu sei, haja papel pardo, mas lembra como que eu disse que as coisas têm que ser feitas como devem ser feitas? Pois então, esse seria o craft, mas não é só isso aí. Eu tenho a história, eu tenho o craft e eu falta duas, que é o game e a musiquinha, tá? Eu acho que a musiquinha eu poderia pegar alguma coisa referente ao meu nome, porque o meu nome conta a minha história, então... Ai, pior que lá no YouTube, a gente pode abrir o YouTube, a gente não pode abrir a música, mas vamos lá, vamos tentar. Eu botei my name, né? Meu Deus, se vocês nem me corrigem. My name song, ó. Sendo desse aqui, olha ali, eu imagino que é legal, né? Vocês sabem que se eu dar o play, o YouTube ele me derruba. Eu não posso, eu posso mostrar assim, ó. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu digo para vocês? Eu botei My Name Kids Song no YouTube. Esse aqui também, geralmente, eles amam aquele My Name is Cha-Cha, My Name is Tiki, 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 Tiki. Eu acho que eu pegaria uma dessas músicas, com certeza. Tem um outro fofinho aqui, ó, What's Your Name? My Name is Jackie, mas eu não tô ouvindo e é importante a gente ouvir. Só sei a música desse aqui, né? Vocês sabem qual é, mas eu vou dar aqui para vocês escolherem um desses e cantar com os alunos. Então, pode ir cantando com eles, botar um play enquanto eles estiverem desenhando, né? Então, lá desenhando o coleguinha, principalmente aquele problema de horário, né? My name song. Vou botar aqui, vocês vão escolher o de vocês, tá? Depois eu também vou escolher o meu e vou contar para vocês qual que eu gostei mais. E eles podem estar desenhando o coleguinha aí, ouvindo a música, não precisa parar, né? A gente está falando de nativos digitais, tá? Ninguém precisa parar para ensinar uma música, a não ser que tu vai fazer os gestos junto com os alunos, mas antes de tu fazer os gestos, coloca a musiquinha enquanto eles estão desenhando. Coloca a musiquinha, né? E aí eu acho que seria bem interessante brincar de cada macaco no seu galho. O game seria cada macaco no seu galho. Sabe? Para eles se conhecerem melhor. Seria uma atividade relacional, assim, de relacionamento. Cada macaco melhor. Legal. Olha só, teacher Bruno. Cada macaco no seu galho. Galho. Tá? Cada macaco no seu galho. Por quê? Para fazer as crianças interagir entre elas, né? Ou também pode ser coelhinho sai da toca, mas eu queria deixar o coelhinho sai da toca para quando for Páscoa. Mas, né, não, tu pode ensinar o coelhinho a sair da toca e depois... Porque no coelhinho sair da toca eles têm mais contato ainda, né? E aqui no Cada Macaco no Seu Galho, vocês podem dar uma cor, dividir em 4 cores, as turmas em 4 cores, azul, vermelho, verde e amarelo. E aí, quando tu diz em Cada Macaco no Seu Galho, blue, e aí só os que são azuis podem trocar, os outros têm que ficar parado. Cada macaco no seu galho, yellow, né? Diz cada macaco no seu galho em inglês, se quiser. E aí, só quem é yellow, aí pode dizer blue, yellow, red or green, enfim, né? Fica a dica. E o coelhinho sai da toca, eles têm muito mais contato um com o outro, né? Por quê, gente? Porque eles ficam fazendo a casinha, né? Ficam assim de mão dadas e aí se olham. É muito interessante. Então, olha aí, ó, a gente tem... Eu não sei, eu não gosto de contabilizar. Fiz 10 aulas. Não é isso, né? Não tem como eu dizer que fiz 10 aulas. Por que eu não tenho como dizer que fiz 10 aulas, gente?
Porque se eu tenho uma aula uma vez por semana de 50 minutos, eu fiz 4 aulas, né? Então, o que é? É aproveitar a deixa. Mas, claro, isso aqui, gente, é para uma aula. Tu vai ficar pelo menos 5 aulas fazendo os crafts do corpo dos alunos. Então, a gente tem que ir para aula 2. Eu vou numerar assim, tá, gente? Aula 1, aula 2, por quê? Porque não tem como eu definir número de horas, né? Até horas tem, mas isso depende muito de cada um, muito mesmo. Então, vamos lá. Vamos para aula 2. O mais importante é vocês saberem os objetivos de aprendizagem que estão sendo trabalhados, né? E o objetivo final, né? Que são essa aqui, ó, relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade, né? Eu, professora, relatando fatos importantes, eu sou da comunidade. Relacionar números às suas respectivas quantidades, identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. Calma que a gente vai chegar lá. Expressar medidas, peso e altura, construindo gráficos básicos. Ah, mas então... Aí, como é que eu vou seguir essa aula aqui? Aí, eu vou seguir contando a história dos alunos, né? E vocês podem contar a história e depois perguntar para eles de quem vocês acham que é essa história, né? Ir contando a história de cada aluno com a ajuda dos pais, aí fazer o craft aqui, né? Do aluno mesmo, desenhar o colega, identificar as partes do corpo, repete parte do corpo em todas as aulas. Pode repetir. Aí, repete a mesma música enquanto eles desenham. Lembra que a criança precisa de rotina? E aí, aqui, o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá, porque agora eu já até me esqueci. Assim, enquanto uns estão desenhando o colega, aproveita esse tempo, eles estão ouvindo musiquinha, tu já passou o giz, o lápis no corpo do colega, eles estão desenhando, tu vai retirando eles, né? Explica para eles antes deles desenhar, antes deles começarem o desenho, antes da aula, vai dizer assim, hoje a gente vai medir um por um, né? Enquanto vocês estiverem desenhando, a teacher vai chamar e vai medir com o novelo de lã. Aí tu vai medir fulaninho, né? Fulaninho, preferencialmente um que ainda não foi, né? Modelo ali do papel pardo. Começa pelos que foram deixados por último. Por favor, faz isso, é um favor que tu vai fazer para ti mesmo, tá? Chama eles, mede com novelo de lã, corta, coloca o nome dele e gruda na parede. E vai fazendo isso por um e vai fazendo em ordem crescente ou decrescente, de modo que eles vejam quem é quem, coloca o nome deles, né? O novelinho de lã, pegou, cortou do tamanho do aluno, pegou o durex, colou na parede, escreveu no durex com a caneta que escreve em plástico, o nome do aluno, não tem coisa mais fácil. Ah, mas vai ficar feio. Ah, então tu passa trabalho e faz bonito, tá? Faz isso, faz bonito, faz um nomezinho lindo para cada um, mas não vai fazer diferença nenhuma, porque a sensação é a mesma, eles vão gostar igual. Eu não tô com a minha caneta aqui, tá? Tá aqui sim, ó. Essa aqui, inclusive, tem duas pontas, ó, gente. Tem a ponta grossa e no outro lado, ó, tem a ponta fina. Super, super, super indico. Ó, vou mostrar que é do KAZ, marcador preto, permanente, ponta dupla, ó. Tá? Faz isso no próprio Durex, escreve o nome do aluno, deixa ali coladinho na parede para eles se enxergarem o tamanho. E aí, depois que tu fizer de todos, tu vai perguntar quem é o maior, quem é o menor. Vamos agora ver quanto que dá isso para fita métrica? E aí vai de ti, né? Vai de ti. Isso não é um game, isso é outro craft. Que é medir os alunos com um rolo de lã, né? E aí, tudo isso que eu falei. Agora, como game... O que eu faria como game aqui? Eles estão se conhecendo, eles estão conhecendo seus gostos, eles estão se reconhecendo, partes do corpo. Eu faria um coquetel com as partes do corpo. Tu pega e faz os cartõezinhos, né? Cabeça, né? Não sei se tu trabalhou o rosto. Eu trabalharia amplo primeiro, cabeça, braço, mão, perna, pé, tá?
Trabalharia com eles, apresentaria o vocabulário para eles, daria um cartãozinho. Não faz desse tamanho, né, gente? Eles são educação infantil. Tem que ser no mínimo desse tamanho aqui, ó. No mínimo desse tamanho aqui. Essa aqui é uma mão de adulto. Daí, num cartãozinho vai ter o olho, no outro vai ter a cabeça, no outro vai ter a perna, no outro vai ter o braço. E aí vocês vão brincar de coquetel. Como é que brinca de coquetel? Eu digo... Head, todo mundo que tiver head troca de lugar. Eu digo eyes, todo mundo que tiver eyes troca de lugar. Eu digo hands, todo mundo que tiver hands troca de lugar. Quando eu digo coquetel, todos trocam de lugar. Isso é uma ótima brincadeira para trabalhar a atenção, né? E aqui também dá para fazer o Simon Says. Simon Says. Simon Says. Simon Says, né? Simon Says, touch your nose, trabalhando partes do corpo. 2 aulas já, hein, ó. 2 aulas. Ou mais, ou menos, né? E aí? O que mais que eu tenho aqui para trabalhar? Ah, eu tenho peso. O que eu vou fazer, então? Simbora para aula 3. Aula 3. Ao invés, depois que tu mediu todos os alunos com rolo de lã, tu vai pegar uma balança caseira e tu vai pesar todos os alunos daquele mesmo jeitinho. Eles estão desenhando o colega lá no grupinho, vai retirar um por um, vai pesar e vai anotar o peso lá embaixo do nome dele na fita durex. Tá? Vai pesar todos os alunos e depois tu vai trabalhar quem é o mais pesado, quem é o mais leve, certo? O que eu faria aqui de game? Deixa eu ver, tô trabalhando partes do corpo, né? Aí eu acho que eu fazia um game song, que nada mais é do que um game song, Head, Shoulders, Knees and Toes. Eu já trabalhei a música por algumas aulas, eu posso sim introduzir uma nova música, né? Ainda mais que essa é fácil deles aprenderem e memorizarem. Eles pegam facinho. Né? Um game song, Head and Shoulders, Knees and Toes, fazendo cada vez mais rápido. E poderia, não no mesmo dia, né? Mas depois, mais tarde, if you're happy and you know it, clap your hands. Estou trabalhando partes do corpo, estou trabalhando com eu. Que game eu poderia fazer? Eu poderia fazer mímica. Estou trabalhando o corpo, né? Eu poderia fazer corra e desenhe, né? Divide os alunos em grupos, tu vai dizer para eles em inglês, assim, né? Coloca eles em grupo, divide o quadro em, sei lá, tu fez 5 grupos, divide o quadro, né, da sala de aula em 5 partes, coloca grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5. Aí tu vai dizer assim, agora fulano, beltrano, ciclano, ciclano e ciclano, os que estiverem no primeiro da fila vão desenhar no quadro. Na próxima vez vai ser fulano, beltrano, ciclano, ciclano e ciclano. Na próxima vez vai ser, espera a sua vez. Aí tu vai dizer, agora fulano, beltrano, ciclano, ciclano e ciclano, é a vez de vocês, presta atenção. É para vocês desenhar uma head. Eles vão no quadro e desenham uma head. Aí eles voltam para o final da fila, entenderam? Tem que explicar, tem que falar o nome dos alunos que vão desenhar toda vez, e tem que ter paciência, e tem que criar regras, tá? Porque senão, quando tu vai ver, vai estar os 25 alunos grudados no quadro, todos desenhando ao mesmo tempo. Então, criem regras, tá? E sejam queridos, né? Não saem cuspindo fogo para os alunos. Gente, eu acho que de educação física, de educação infantil já deu. A gente fez aí 3 aulas, né? A gente já até estourou os 45 minutos, os 40 minutos, porque a ideia da live é ser 40 minutos, não é ser longa, não é essa a ideia, né? Por quê, gente? Porque, né? Mundo real, vida real, ninguém tem aí 1, 2 horas, 3 horas para ficar desperdiçando para sempre assistindo uma live, né? É para tu assistir a live enquanto tu tá lavando a louça, fazendo comida, é para coisa assim, ó. Então, na próxima live, a gente já pega Ensino Fundamental 1. Certo, galera? Kisses, bye bye and see you.